Enfim, como já me apresentaram, eu sou a Vitória, eu sou mestranda aqui do IFISH, na Sociologia, e eu também sou parte da Faísca Revolucionária. Vários de vocês eu conheci por comunista, né? Afinal, um espectro ronda a Unicamp, mas aqueles que eu estou vendo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Vocês já devem estar vendo que a universidade é um espaço com muitas possibilidades, muitas potencialidades, muitas vezes apaixonantes, e por isso eu quero começar com uma ideia. Nada disso nessa universidade nos foi dado. Nada foi presente de reitoria, nada foi presente de governo, embora às vezes tentem fazer parecer que sim. Quando eu entrei na Unicamp, eu tive a sorte de que no ano seguinte eu simplesmente vivenciei a maior greve estudantil da história da Unicamp, que foi a greve que, junto com uma ocupação de reitoria de 2 meses, arrancou as cotas étnico-raciais e o vestibular indígena com os estudantes negros à frente. Isso foi em 2016, né? E todo ano, desde 2019, eu fico muito feliz com o ingresso de cada estudante por cotas, cada estudante indígena, contra os quais, que se insurgiram contra os que geriam essa universidade, que foi a penúltima a ter cotas no país, na última cidade do país a abolir a escravidão, que é Campinas. E assim, além disso, eu poderia mencionar o movimento TABA, que foi o movimento dos estudantes que moraram por 2 anos na década de 80, ali no ciclo básico, onde vocês vão ter aula, e eles moraram lá, literalmente, e arrancaram a moradia estudantil, ou mesmo a luta dos estudantes na ditadura, aqui na Unicamp, que com uma faixa gigante diziam: o jeito é partir pro pau, né? Então fica a dica. Então nada foi dado, tudo foi arrancado, e como costuma ser com os nossos direitos no capitalismo, né? E para o desespero do Tarcísio, que é o nosso governador, e do bolsonarismo, que já fez campanha, né, por uma universidade para as elites e tal, eu desejo sinceramente que cada um que entrou agora seja parte da luta, fortalecer a luta pelo fim do vestibular e por permanência estudantil, que é o segundo fruto social, depois do vestibular, que cada um que entra tem que enfrentar. E, portanto, partindo disso, eu considero que tem 2 desafios e angústias, talvez, que vocês vão sentir no próximo período, como futuros cientistas sociais, futuros historiadores, filósofos, enfim, que vão se formar em um polo intelectual que é a Universidade Estadual de Campinas, que é a Unicamp. E eu diria que essas angústias são a serviço de quem está o nosso conhecimento e como ligar a teoria que a gente aprende e produz aqui a uma prática coerente com ela. São 2 grandes questões, que não são menores. Porque se a gente pensar, até do ponto de vista do marxismo, né, nessa universidade existem várias pesquisas como a minha, que eu, enfim, tento humildemente, pela via do marxismo, buscar desmascarar as formas concretas de exploração do trabalho na Amazon, né, que é a empresa que envia bilionário para o espaço e, ao mesmo tempo, os trabalhadores nos depósitos fazem xixi em garrafa. Essa é a situação. Mas, ao mesmo tempo que tem várias pesquisas como essa, a gente tem uma universidade que é orgulhosa de ter como empresa filha, né, ex-alunos que gerem o iFood a partir da Móvel, né? Sim, gente formada na Unicamp e na USP gere o iFood. E eu não acho isso um detalhe. Significa que o conhecimento produzido na Unicamp pode tanto buscar, de alguma forma, ser uma ferramenta contra o capitalismo e essa sociedade, quanto está a serviço desse que é o retrato da superexploração do trabalho no século XXI, né? Que é o jovem pedalando 12 horas por dia com uma bag nas costas. E a uberização é um dos símbolos mais marcantes da nossa geração, eu diria, que é a geração filha da crise capitalista, e é uma prova de que a vida sob o capitalismo não se trata de uma ampliação gradual de direitos, uma ampliação constante, e a gente vai caminhando para uma vida cada vez melhor, não, porque
aparecer por aí. É preciso ver, na opinião dele, o cotidiano escravista da realidade brasileira. Diz ele, a terceirização, por exemplo, corre solta em todas as instituições públicas do país e corre solta na nossa universidade. Se vocês olharem para o batalhão de mulheres que garantem a limpeza das nossas salas de aula, que garantem a nossa alimentação nos bandejões, inclusive no ano passado, nós da FAISTA, junto ao Comitê de Defesa das Terceirizadas e como parte minoritária da gestão do CAIX, a gente pôde acompanhar a greve das terceirizadas da Unicamp de Limeira e a gente ouviu relatos escandalosos. Elas queimavam a mão, trabalhando nas panelas quentes do bandejão. Elas tomavam um choque nos refeitórios. Isso na nossa universidade. Obrigada. E várias delas negras, nordestinas, inclusive foi isso que a gente expressou também na aula dos Racionais da Unicamp. E para dizer o quê? Isso é a terceirização. Foi lá que a Cleide morreu trabalhando durante o expediente, as suas colegas tiveram de limpar o chão depois. E quando se colocaram a lutar e fizeram greve, foram demitidas, com o aval da mesma reitoria que na nossa universidade se diz o quê? Defensora da democracia no Brasil. E por isso, eu queria dizer que a gente precisa fazer do IFISH uma trincheira de luta, na teoria e na prática, por uma universidade que não sirva aos interesses da uberização, do iFood, por uma universidade sem terceirização e mais. Para isso, as nossas entidades estudantis, né, os nossos centros acadêmicos, os diretórios centrais, têm a tarefa de impulsionar a luta independente do governo e das instituições para radicalizar o acesso, inclusive tem que pautar cotas trans, radicalizar a permanência, mas também sem esquecer da juventude mais precarizada que é barrada de estudar na Unicamp, né, porque existe o vestibular. Inclusive o golpe institucional de 2016, que foi articulado por instituições que agora se dizem pela democracia, como o STF do Alexandre de Moraes, inclusive foi o STF do Alexandre de Moraes cujos ministros garantiram a lei de terceirização restrita no país. Esse golpe, ele não só abriu um caminho para o Bolsonaro, como empurrou milhões à miséria, com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência e com a reforma do ensino médio que a gente, como futuro professor, vai ter que enfrentar. E por isso, nós da FAISTA, a gente foi em linha de frente contra o golpe de 2016. A gente foi em linha de frente contra a prisão do Lula, pelo direito do povo decidir em quem votar, e contra a extrema-direita em todos os seus anos de governo, defendendo, inclusive, sempre a liberdade dos trabalhadores de se organizar e de lutar. Mas também por isso, para a gente ser consequente, uma prática marxista, comunista, não pode ver um sinal de igual entre combater com todas as forças do bolsonarismo e tomar parte de uma frente ampla com o Lula, o Alckmin e justamente todo um arco de articuladores do golpe e das reformas. E que inclusive é um governo que nesse momento é integrado pelo PSOL, que tem o cargo como vice-líder do governo na Câmara. Se nós comunistas sabemos que os nossos interesses e os interesses da burguesia são inconciliáveis, a gente precisa fazer uma pergunta: quais interesses ficaram de fora desse amplo arco com burgueses em defesa da democracia? Do que se abriu mão? Fica essa pergunta e a resposta é clara. Por trás dessa frente ampla estão preservadas as reformas escravistas, né, que o governo Lula já disse que não vai revogar. Está preservada a terceirização, a uberização, está rifado o direito ao aborto legal, seguro e gratuito. Tem o José Múcio, que é o ministro da Defesa, que ele era do Arena, o partido da ditadura, e que é uma expressão da impunidade do alto mando dos militares que fortaleceram o Bolsonaro, que tomaram parte no dia 8, e que, inclusive, os militares no Brasil saíram impunes e ilesos da ditadura militar. E por isso, inclusive nesse momento também, o metrô de BH teve a sua privatização autorizada pelo governo, né, nacional, e quem vai comprar esse metrô é um empresário que também já fez uso de trabalho escravo. Por isso, a gente tem que gritar sem anistia com muita força, mas sem nenhuma confiança nas instituições desse Estado capitalista. A gente tem que gritar sem anistia com um programa que se contraponha aos interesses da classe que se beneficiou desses últimos anos, desses últimos 6 anos da história do país, para sugar cada vez mais o sangue e o suor da classe trabalhadora, da juventude, e a gente sabe que as mulheres e os negros estão nos postos mais precários. Isso passa por defender a revogação integral das reformas que passaram, por defender todos os direitos para os entregadores e para as terceirizadas, pela punição e expropriação de cada empresário escravista desse país, e por aí vai. E para terminar, a gente tem que gritar sem anistia
Eucaristia, nos inspirando na intensa luta do povo peruano nesse momento para trazer a burguesia e a extrema-direita para aquele que é o nosso ringue. E quem disse isso foi o nosso professor, o Ricardo Tunes, né? Que a gente tem a entrevista naquele livro que estava aqui, que eu perdi em algum momento da mesa, que a gente está lançando. E qual é o nosso ringue? O nosso ringue são as greves, o nosso ringue são as paralisações, o nosso ringue são as lutas. Não para pressionar e melhorar a gestão do Estado capitalista, como por exemplo o que é hoje a União Nacional de Estudantes da UNI, mas para lutar para que os capitalistas paguem pela crise. No Peru, gente, são imagens brutais de mulheres indígenas enfrentando o governo golpista da Dina Boluarte, que já assassinou quase 70 pessoas com a repressão. Enquanto isso, a Dina conta com o apoio do Biden, né, do imperialismo, mas também foi reconhecida pelo Lula, que inclusive autorizou o envio de munições para ajudar na repressão de lá. Bom, a luta de classes, que alguns teóricos já disseram que tinha sido superada, tem teimado em aparecer de forma aguda na América Latina, na França e no mundo todo. E cada futuro cientista social, historiador, filósofo, aqui não pode ficar alheio a ela. Para refletir um mundo vivo, dinâmico, em convulsão, no qual a gente está, e como diria o Leon Trotsky, para terminar, inclusive ele escreveu isso pouco antes de ser assassinado,